Olá pessoal, nesse nosso bate-papo de hoje aqui com a Márcia Umbelino, que é médica geriatra e clínica geral, a abordagem vai ser mulheres com mais de 60 anos. E aí, faz reposição hormonal, faz vitamina, faz algum suplemento alimentar? O assunto é imperdível, já está começando. Fica aqui, fique bem, fique com a gente, já dê o seu like, por favor. Olá pessoal, retomando o nosso podcast, o Amigovski, o podcast de Edmilson Migovski, estou aqui hoje com a Márcia Umbelino, que é médica geriatra de clínica geral, e nesse momento eu quero dedicar essa nossa bate-papo, essa nossa entrevista para as mulheres 60 anos ou mais. Há o que fazer, diferente das outras faixas etárias, sim ou não, Márcia? Temos muito o que fazer, eu ajudo muito essas mulheres. Eu vou começar contando eu vou dividir em dois grupos de mulheres. Tá. Da mulher de 60 anos que passou pelos 50, pela menopausa por tudo e não teve tratamento. Sim. Que está parecendo mais uma idosa. Entendi. E vou falar para você das mulheres de 60 que passaram pelo tratamento, pela prevenção, passaram por essa década, chegaram aos 60 anos muito bem. E essa mulher bem mais jovem. Bem mais jovem. Nós vamos ter duas situações aí. Você tem a de 60 anos muito bem, que ela pretende ou um cara da idade dela e muitas vezes homens mais novos. Uhum. E aí eu vou falar do advento do Viagra e de Cialis, dessas medicações, que gerou aí uma diferença, porque o homem conseguiu ter relações sexuais que ele não conseguia antes. Então, quando a mulher chegava aos 60 e o homem aos 60, tava tudo certo. Eu não queria, eu também não, tá tudo beleza. Então, quando você pega um homem que consegue ter uma relação sexual boa e uma mulher que não, você já cria um problema aí de separação conjugal. Sim. Né? Então, são problemas sérios. Sério? Bem sérios. Mas se essa mulher chegou aos 60 anos bem, ela quer manter-se bem para chegar aos 70 anos bem também. E aí a memória se manteve boa, ela já está dormindo bem, ela já pratica exercício físico. Ou tá com o próprio marido, se quiser, ou ter trocado de marido. Ou ter também, trocado de marido. Eu às vezes pego filhos que dizem, qual é a idade da minha mãe? Porque a idade da sua mãe tá ótima. Então, com qualquer idade a gente pode fazer qualquer coisa. Claro. Então existe ainda esse preconceito da idade. E muitas vezes eu gosto de dizer o seguinte, que dentro da geriatria, da ortomolecular, a gente não trata idade, a gente trata pessoas. Sim. Né? Eu falei de dois grupos distintos de mulheres de 60 anos. A que se tratou e a que não se tratou. Então você vai pegar mulheres aí de 60 anos com diabetes, hipertensas, cardiopatas, com alterações de sensibilidade por conta da diabetes. É uma abordagem. Mulheres com dores crônicas aos 60, porque não foi tratado lá aos 50 anos o desgaste articular dela, que é comum na menopausa, o ressecamento articular. Então ela chega mal aos 60. Mas a que se tratou já faz exercício físico, tem uma musculatura boa, a memória está ótima, já fez o mestrado dela, o doutorado. Sim. E agora está com o momento pleno para curtir a vida. Claro, claro. E mais tempo para investir na saúde dela. Sim, até porque ela tem no mínimo umas 20, 25 anos aí de vida saudável. De vida saudável. O que a gente dizia era, para que a gente vai tratar os hormônios sexuais se a mulher já vai morrer daqui a pouquinho, o homem também? Mas isso é 5 décadas atrás. A gente não pode ter o mesmo discurso hoje. Não pode. Né? Quer ver parâmetros? Vamos para parâmetros. O parâmetro, eu vou dar não de hormônio, vou dar de vitamina. Parâmetro da vitamina D para os laboratórios, 30 tá bom. Só que para quem faz ortomolecular, para quem faz neurologia, para quem faz psiquiatria, nós sabemos, para quem trata doença autoimune, que 70 a 100 é que é o ideal. 100 é limítrofe, então eu não chego aos 100, mas 70, 80 é o ideal para que o corpo funcione bem. Inclusive metabolismo de gordura e açúcar, via vitamina D, não é só para imunidade, osso. Sim. Serve para memória também. E B12, por exemplo. Eu não trabalho sem B12 injetável no meu consultório. Por quê? Porque o parâmetro é de 180 a 500. Só que 180 o paciente está com uma memória péssima. É um quadro demencial, que a gente chama demencial reversível. Que uma mulher de 60 anos pode estar com uma demência por déficit de B12. E o que a gente acha ideal para um cérebro com B12? 900, 1.200. E a gente está dizendo que 180 tá bom. Entendi. Por quê? Porque esses parâmetros são da década de 60. Antigos com pessoas jovens com outra história. Então é preciso que a gente tenha cada vez mais essas conversas que a gente tem, até para que desperte nos colegas de que tem pessoas que são especializadas em fazer isso. E que se eu não conheço não significa que não funcione. Significa que eu não sei fazer. E se não tem na faculdade, porque nessa época não tinha.
Ele não sabia. Exatamente. Eu fiz uma entrevista ontem explicando o que era ortomolecular para uma rádio. E a ortomolecular, que é vitamina, mineral, aminoácido, e a gente pode acrescentar os hormônios, que aí é um grupo à parte, mas que faz parte desse envelhecimento saudável, né, de longevidade com saúde, que cada vez mais a gente fala isso. Os hormônios que a gente pode usar são hormônios que homens e mulheres podem usar, por exemplo. Vitaminas que homens e mulheres podem usar. Zinco e selênio não dá para viver sem zinco e selênio. Ah, mas precisa dosar? Não necessariamente, porque toda reação química depende dos dois. E se a gente não tem uma alimentação saudável e nós não temos, não temos tempo. É claro que vai ter déficit. Então, muitas vezes eu não preciso fazer um exame que meu plano de saúde não pague, com 87 páginas. Se fizer 3 páginas de exame, a gente já consegue fazer um diagnóstico bom. A gente vê muito, quer ver nas mulheres de 60 a mais, alterações na tireoide. Muito comum, né? E o parâmetro a gente considera dentro da medicina convencional 5 normal. Mas a gente sabe que a viabilidade da tireoide é até 3,5. Então você está pegando uma mulher que metabolicamente ela já está mais lenta, que um hormônio que ajuda no metabolismo e queima de gordura e memória está muito baixo. Então eu tenho que trazer essa mulher de 5, que a gente chama de hipotireoidismo subclínico, para 3,5. Claro. Eu às vezes doso T3 e o T3 da mulher está muito baixo. Você tem que repor só T3 muitas vezes. Então, existem combinações diferentes para uma mulher de 60 anos. Assim, se eu fosse fazer comparar assim, você com um carro que tem 20 anos de uso, ele vai ter que ter manutenção, não tem jeito, vai repor alguma coisa. Uma mulher com 60 anos de idade também tem que ter. Eu digo, esse exemplo que você deu é maravilhoso, eu também digo isso. Ninguém tem uma geladeira por 60 anos, ninguém tem um carro por 60 anos, sem ir para revisão. E mesmo para revisão, depois de um certo tempo, fica difícil de você ajeitar. Se acerta uma coisa, bagunça a outra, se esse carro não vem fazendo todas as revisões dele. Claro. E a nossa máquina não desliga. Não. A gente não desliga nem dormindo. Né? Então, uma outra coisa que eu tenho visualizado demais, um déficit muito intenso de cortisol nessas mulheres. É mesmo? E muitas mulheres com alteração de pressão, de frequência cardíaca, com indicação de marca-passo, que o problema está no cortisol. Pós-infecção, né? Covid teve muito consumo de cortisol. Infecções, de modo geral, a gente está tendo muitas, né? Por baixa imunidade. Com muita utilização de cortisol. Então, mulheres que estão entrando em fadiga crônica, como se fosse um burnout, por déficit de cortisol. E com alterações de pressão que muitas vezes o cardiologista não consegue ajustar, porque o problema não está no remédio de pressão. Entendi. Está no cortisol. Outras mulheres que têm uma fadiga intensa com diagnóstico de depressão, trocando antidepressivo toda hora, que o problema não está na depressão, o problema está no déficit de cortisol. Ou no aumento de insulina, que é muito comum. Déficit de cortisol com aumento de insulina. Por que esse aumento de cortisol? Por causa da infecção que você falou? Por causa da infecção, por causa da alteração do sono. O cortisol ele começa a subir muito quando você dorme mal e depois vai para a exaustão e ele começa a cair. O cortisol, a média 15, 20 é bom pra gente. Eu pego mulheres com 6. Com 5. Ela não tem energia para o básico, ela não tem energia para respirar bem, para isso é mulher de 50, 60 anos de idade. Sim. E mulheres com vários exames, chegando de vários especialistas, e aí você diz assim, um sintoma não combina com o outro, não encaixa com o outro dentro da especialidade, que é o cortisol. Eu digo, olha, vai para a internet e lê aqui, ó, fadiga adrenal, que esse nome não pode falar em fadiga adrenal mais. Aí a gente tem que dizer que é uma baixa produção de cortisol. Porque a gente falava também na falência adrenal. Porque é uma falência adrenal. Mas a gente não pode falar. Então, o que eu prefiro falar? Pode estar falida, mas está endividada. Uma senescência, uma velhice da tireoide, uma velhice da adrenal. Vai lá. Eu prefiro. Que aí tem a ver com o carro que não foi para revisão, que não desliga nunca. E aí são hormônios que são importantes tanto para homens quanto para mulheres. E varia muito essa abordagem da mulher de 50 anos e a abordagem da mulher de 60. São abordagens distintas. Né? Nós fizemos um vídeo aqui só para falar sobre a mulher de 50 anos. A mulher de 60 anos tem um carinho especial, necessidade especial. Uma coisa que a gente percebe muito, começa a acontecer aos 50, mas aos 60 é mais nítido, é o cabelo que vai crescendo muito fino, menos cabelo, com facilidade para quebrar. Então a mulher começa a ficar calva. Mas não é uma alopécia areata, não é uma alopécia hormonal. É pela idade. A unha fica frágil.
Então você precisa melhorar isso também. Então, por exemplo, lá no consultório a gente tem colágeno, soro para colágeno, soro para cabelo e unha. Porque não adianta só você tomar o colágeno. Você precisa de vitamina A, de zinco, de selênio, de manganês, de cobre, para que você tenha uma pele viçosa. Entendi. De vez em quando a gente dá aula para pessoas que colocam fios para elevar glúteo ou fios no rosto. Já tem inserido ortomolecular soroterapia, porque se viu que o tratamento de dentro para fora ajuda. Também ajuda. No tratamento estético externo, né? E que a mulher de 60 anos tem que lançar a mão, porque é mais difícil você ganhar músculo mesmo. A pele já não tem a mesma elasticidade. Claro. As veias já não tem mais a mesma elasticidade, então muitas vezes tem que usar meia elástica. O exercício físico de panturrilha é super importante. Né? Então, equilíbrio. Essa mulher que vai no seu consultório, fica lá 1h30 na consulta, mais ou menos. Isso aí. E essa mulher volta com qual frequência no consultório? 3 em 3 meses, 4 em 4, depois a gente passa para de 6 em 6 meses. E aí ela fica super bem, obrigado. Isso, e normalmente leva o marido. Ah, porque ela melhorou muito, o marido continua... Ranzinza dorme mal, ronca muito, ela não consegue dormir, foge da mulher, tá bebendo demais, e aí ela leva. Porque tem a coisa da bebida que começou esse hábito muito na pandemia, da gente não ter hora para dormir, não ter hora para acordar, e a gente não saía confinado. A coisa do processo depressivo, do sistema de recompensa, que ficou muito baixo, então a gente lançou mal do álcool, ou da comida. E depois não conseguiu voltar pro hábito antigo. Né? Então eu não recrimino, eu dou medicamentos para que a gente tire essa coisa da compulsão, vá repondo dopamina, a sensação de recompensa vem, o exercício começa a fazer parte da vida dela e ela começa a produzir as coisas sozinha. Quer dizer, você manteve muitos casamentos. Eu tenho certeza absoluta disso. E os caras voltam com outra cara quando vai com você. Felizes. Casal. O casal volta feliz. Muda a fisionomia do casal. Porque não se conversa sobre isso, né? O médico não pergunta, nem o casal fala. Eu fiz uma live falando sobre sexualidade. Foi muito interessante, porque durante várias semanas começou aí o casal. O homem ficou com mais naturalidade para falar da situação dele. Porque o homem, se você perguntar, não, tudo ótimo. Sempre tá maravilhoso. Não, e os homens contam vantagem o tempo todo, né? Meu namorado diz que os homens mentem sempre. Mentem sempre, igual o pescador. Não, essas pessoas fazem essa abordagem, e assim, com outro colega, ninguém conta desgraça. Inclusive, é interessante que um professor meu, da UFRJ, chamado Mário Novaes, ele é pediatra, ele dizia assim, não adianta, médico não pode ficar fazendo propaganda. A única propaganda que dá certo é aquele médico que trabalha com disfunção erétil, que ninguém pergunta para ninguém, ou doenças sexuais intransmissíveis. São os anúncios de jornais mais dão certo, porque são pessoas que vão lá procurando, quem tem um problema e teve DST não fala para ninguém, e quem está com disfunção erétil também não fala para ninguém. Então esse médico não tem como ser alcançado pela indicação do boca a boca. Ele dizia isso, que que culturalmente, bom, eu não sou homem, mas escuto isso sempre. Culturalmente o homem conta vantagem pro amigo, pro colega e tal. Mas quando ele efetivamente vê que o amigo e o colega estão melhorando fisicamente, estão mais dispostos, eles querem saber o que está acontecendo. Né? E tem o papo lá do jogo de futebol lá que se tem e tal. Então, tem esse fenômeno de trazer o marido, que é muito bacana. E aí, você geralmente... Porque assim, estão lá junto há 40 anos. Então, essa abordagem da mulher de 60 anos é muito legal por isso e acaba respingando de uma forma positiva no marido. Né? Vamos fazer um bloco só sobre saúde do homem acima de 60 anos. Né? Como é que faz para achar você nas redes sociais? DRA Márcia Umbelino no Instagram. Tá, então o Cazuza vai estar aqui embaixo, a gente vai encerrando esse bloco, partindo para o terceiro bloco. Tá bom? A gente não deixa de se inscrever aqui, tanto no Correio da Manhã como no meu canal no YouTube. Se inscreve também no Instagram da doutora Márcia Umbelino, que acho que vale a pena, porque lá tem muita informação bem relevante que vai ajudar você a melhorar a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor. É rapidinho, tá? Fica aqui, fique bem, fique com a gente.